Oi, gente, tudo bem? Ai, consegui escrever hoje. Estou feliz. Um dia que eu escrevo é um dia feliz. Um dia que eu cuido de mim também é um dia feliz. Ó, 365 histórias para dormir. Olha, eu nunca acho que vou achar alguma coincidência aqui, sempre tem várias, né? 33, 34, 35, 36. Eu tô lembrando 10 anos atrás, o que eu tava fazendo com essas idades. Eu fiquei muito constrangida quando eu fiz 33. Para mim era, nossa, muito estranho fazer 33. Ter a mesma idade de Cristo. Ó, a Bela Adormecida. Uma fada malvada uma vez amaldiçoou a filha bebê de um rei. Quando o bebê fizer 16 anos, tocará um fuso e morrerá. Mas a fada amável mudou a maldição. A criança cairá um sono profundo, o verdadeiro amor a despertará. Quando a princesa completou 16 anos, ela viu uma senhora idosa fiando e quis experimentar. No momento em que ela tocou o fuso, caiu em um sono profundo. As boas fadas fizeram o reino inteiro dormir também. Um dia, um príncipe se deparou com um reino adormecido. Ele viu a bela princesa e a beijou. A princesa acordou e assim fez todo o reino. O príncipe casou-se com a bela adormecida. 34. Perverso e gentil. Certa vez viveu um fazendeiro chamado Simon. Numa noite de inverno, Simon estava voltando de sua fazenda. No caminho, ele viu uma cobra ainda deitada sobre a neve. Simon sentiu pena da serpente e a levou para casa. A serpente queria estar quente. Ele colocou em volta da lareira, perto do fogo. Após algum tempo, a serpente começou a respirar e voltou à vida. O filho de Simon, Ben, estava brincando por perto. Ao ver a serpente se mover, ele ficou curioso e foi ver o que era. A serpente abriu a sua boca e estava prestes a mordê-lo quando Simon bateu nela com um machado e a matou. O fazendeiro então percebeu que a gentileza nem sempre é paga com gentileza. Cinderela, 35. Cinderela vivia com sua perversa madrasta e duas meias-irmãs. Um dia todos foram para o baile do rei, deixando Cinderela para trás. De repente, uma fada madrinha apareceu, balançou sua varinha mágica e a vestiu com um belo vestido e sapatos de cristal. Ela avisou Cinderela que a magia terminará à meia-noite. Cinderela correu para o baile e dançou com o príncipe. Enquanto se apressava para sair, ela esqueceu um sapato para trás. O príncipe pegou o sapato e decidiu encontrá-la. Ele foi a todas as casas da cidade com o sapato até encontrar Cinderela. O príncipe se casou com ela e eles viveram felizes. 36. O pescador e o peixinho. Um pescador tinha trabalhado o dia todo e no final tudo que ele conseguiu era um peixe pequeno. Ele estava decepcionado, mas pensava que ao menos teria algo para comer. O peixinho parecia desolado e de repente gritou: Mestre, tenha piedade de mim e deixe-me ir. Você pode me pegar novamente quando eu crescer e ter uma deliciosa refeição. Neste momento, eu sou muito pequeno e minha mãe ficará triste se você me comer. Por favor, tenha piedade e me deixe ir. Mas o pescador respondeu: Peixinho, eu trabalhei duro o dia inteiro e finalmente peguei você. Posso não pegar mais tarde, porque até lá alguém já poderá tê-lo comido. Como posso deixá-lo ir? Meu Deus. Enfim. Isso tudo é sobre gentileza. É mais que gentileza, não é um favor. É você dar a sua vida
Alguns é favor, mas é praticamente algo de vida e morte. É, isso mesmo. Aqui é vida e morte. Aqui é vida e morte. Aqui é vida e morte. Aqui é um pouco sobre. Não é vida e morte, mas eu diria vida e transformação, né? Porque quando ela tem esse encontro com esse príncipe, parece que restaura alguma perfeição, algum equilíbrio que ela tinha na vida dela antes de surgir essa madrasta, né? Quando era ela e o pai e a mãe, né? Aí a mãe morre, aí o pai dela se casa com essa madrasta, tem essas filhas, e aí a vida dela vira um caos. Enfim, aqui existe uma fada malvada, existe. Calma, aqui existe uma sentença, né? Uma sentença ruim, uma maldição. Aqui também tem uma maldição de morte que é para essa cobra. Algo ruim, né? Que acontece para essa cobra. Aqui também tem uma sentença que é sobre o peixinho, que é uma sentença de morte também, né? E aqui, apesar de não ser uma sentença de morte que tem sobre a Cinderela, é uma tristeza perpétua, né? Dela estar ali na casa com a madrasta, as irmãs e ser infeliz para sempre, porque ela não é validada. E outra, os meios são injustos, as porções são injustas. É nada para ela e é tudo para as outras, né? Enquanto que a casa, os bens, na verdade, era tudo dela, né? Mas a partir do momento que o pai dela morre, é tomado dela, ela é feita de. Então tem uma sentença. Aqui tem uma sentença sobre ela também. É uma sentença de sofrimento, de escassez, de escravidão, de ser maltratada, de ser infeliz para sempre, né? E aí, começando aqui, a serpente. A serpente tem a sentença de morte e ela é ajudada. Esse Simon, numa noite de inverno, voltando da fazenda, ele viu a cobra deitada sobre a neve. Ele sentiu pena da serpente e ele ajudou a serpente. Só que aqui eu entendo a serpente como uma pessoa que tem uma personalidade extremamente ruim. Não significa que você não possa ajudar essa pessoa, mas você não pode levar para sua casa. Você não pode levar para sua intimidade uma pessoa que você tem que observar. É uma serpente. Entendeu? Nós, como cristãos, a gente ajuda, né? Mas a gente observa como que essa pessoa é. É uma pessoa traiçoeira, né? Que pode vir a morder a mim, os meus filhos, meu marido, minha esposa, enfim. Então, não ajudo, mas ajudo e me afasto. Ajudei, agora, né? Você se vira, você não vai morrer, né, serpente? Mas eu não posso ficar perto de você nem trazer você para perto dos meus, porque você, eu já conheço, você é serpente. Você é do tipo que faz mal, que tem veneno, que pica, machuca, mata, né? Que deseja o mal, sabe? Aquelas pessoas que vêm, enfim, para matar e destruir, né? Agora, a Bela Adormecida é um dos mais lindos, né? É um dos mais lindos. Ela tem uma sentença de morte, né? Por uma fada malvada, que essa fada é uma fada invejosa, né? E
como disseram não para ela, ela fica extremamente brava, né? Ela não é convidada à festa quando a princesinha nasce. Então ela lança uma maldição de morte. Ela aparece na festa sem ser convidada e lança uma maldição de morte. E a fada boazinha fala: não, algo menor vai acontecer. Então eu acho que muitas vezes a nossa vida pode acontecer algo que a gente reclama, mas a gente não sabe. Às vezes até a sentença era de morte. A gente tem um problema ali de saúde que foi tipo foi um freio ali, né? Foi sabe um carro que freia, eu tô vendo, e faz aquele barulho. E aí, às vezes até você pode perder o carro, mas não perde a vida. Então, Deus coloca o pé no freio, Deus te protege de alguma forma. E aí, o que é bonito? Ela tá na situação de dormência, ela tá na situação, o reino inteiro fica estranho, sabe? As pessoas dormindo. E começa a crescer um mato ali na frente com espinhos. E ele, quando vê essa situação no reino dela, porque ele é príncipe de outro lugar e pensa, o reino dele não está amaldiçoado. Mas ele escolhe ela. Ele vai atrás dela. É uma luta tamanha para vencer essa maldição que tem no reino dela. Mas ele pega a espada dele e ele fala que ele vai, entendeu? E a fada malvada vai atrás dele. Não, você não vai salvá-lo. Deixa assim como está, eles dormindo para sempre. E aqui meu questionamento é: por que ele escolhe ela? Por que ele não escolhe alguém do reino dele? Ou de outro reino que não tivesse esse problema, essa maldição, entendeu? Ele se arrisca da mesma maneira que o Simon, o fazendeiro. Só que ele não está se arriscando por uma serpente. Essa é a grande questão. Ela não é uma serpente. Essa aqui é. Então ele pode enfrentar, sabe, tudo e todos, ir lá, fazê-la despertar e trazê-la para o seu reino para perto. Porque ela é uma pessoa confiável. Ela não é uma serpente. Agora aqui, e no final, ele fica só na dúvida, né? Ele não diz que ele vai poupar. Aqui é poupar, eu poupo alguém. Eu perdoo uma dívida, eu perdoo alguém, né? Aqui ele diz, me poupe, né? Me poupe. Ou talvez, sei lá, me vem à mente que você está orando para que Deus poupe alguém. Poupe essa pessoa, Senhor. Deixe essa pessoa viver mais, por favor, né? Olha, essa pessoa para viver junto com a família, né? Ó, minha mãe vai ficar triste, o fulano, sabe, se a gente perder essa pessoa. Poupe. E aí no final ele fala, como eu posso deixá-lo ir? Ele não responde nem que sim, nem que não. Aqui me lembra muito também que eu tenho falado para vocês que as crianças elas estão sendo institucionalizadas completamente. Sabe, como se fosse você falasse, será que eu cubro os pés, as pernas, até a barriga, até o peito? Não, até o topo da cabeça. Então elas nascem na maternidade, por enquanto, mas elas quase como se elas vão nascer dentro do Estado, dentro da instituição. E aí, quando ele fala, me deixe ir para ficar com a minha mãe vai ficar triste, isso me lembra que a mãe precisa ficar mais tempo com o filho. Não mergulhar essa criança inteira dentro do Estado. Não só parir e depois cresce e vai embora, você não passou nenhum momento, não viu nada. Entendeu? Ou então outra pessoa que você tá mergulhando em algum lugar e você não tem tempo e não vai ter. Ó, me deixe ficar.
Me deixe ficar com essa pessoa, eu quero ter tempo. Mas aqui, o que Deus está falando para mim é o seguinte, essa mãe nem tá triste. Mergulho inteiro mesmo, fica aí no outro lugar. Ou é o marido que deixou a esposa num canto apartado, nem tá triste. Nem vai pedir, ó, me dê tempo. Não quero ter tempo. Sabe? Essa questão do tempo é tão importante, né? Tem o filme da Babá, tem outros filmes também que mostram sobre isso, né? Os pais que têm filhos apenas como objeto de demonstração. Eu reparei algumas coisas, tá? Nas pessoas. E os meus pais, eles tiveram uma séria crise no relacionamento, mas assim, nunca atenderam a separação ou divórcio nessa época, mas eu via muito sofrimento na minha mãe. Porque meu pai trabalhava ali, né, durante a semana normal, de segunda a sexta, só que aí ele arrumou alguma coisa para ele fazer no final de semana. E era essa coisa que causava sofrimento, sabe? Na minha mãe. Então ele sempre dava um jeito. Além dele trabalhar segunda a sexta, parece que ele queria fugir de casa. Parece que ele não queria estar com a gente. Quando tinha um casamento, um aniversário, a gente sempre chegava atrasado. E era horrível. E é uma coisa que eu já reparei nos homens isso. Essa vontade de fugir de casa, de não estar, de não ter tempo, de... E as mulheres já estão assim também. Só que isso é premiado com elogios, a falta de tempo para a família. Aqui na Cinderela é uma situação menos drástica, só que aparentemente, porque o sofrimento em pequenas doses é muito pior do que um sofrimento que vem de uma vez e acaba, ou que vem de uma vez, freia e aí cura. Esse sofrimento a gotejar para sempre é o pior deles. É o pior deles. Ela sofre muito mais do que essa aqui. Porque essa aqui, ela espeta o dedo, tipo, alguma coisa te espetou, te fez sofrer de uma vez, pá. E aí, entendeu? Aqui não. As coisas vão acontecendo gradativamente. Entendeu? Morre a mãe, morre o pai. Não, morre a mãe. Aí ela tem que ver o pai dela casando com outra mulher. O problema não é isso. A reconstrução, que eu sou a favor, mas casando com uma cobra. Entendeu? O pai dela viu essa cobra morrendo no inverno e falou: ai, que dozinha, vou ajudar ela com as duas crianças e trouxe para perto. Aí o que aconteceu com a Cinderela? O pai morreu, porque acho que ela até deu um jeito do homem morrer, né? E, e ela fez a menina de escrava, né? Então, o sofrimento dela foi, e ela foi se entristecendo. E quando ela vai para o baile, e talvez você tenha tido esse tipo de sofrimento, que ao gotejar, as pessoas pensam que tá tudo bem, esse gotejar de tristeza, de veneno das pessoas, sabe? É muito pior. E isso é muito mais secreto, muito mais escondido. E isso, as coisas que acontecem pá de uma vez, você até consegue ajuda, apoio. Isso aqui não, esse gotejar de injustiça, de tristeza, ele não aparece, ele é escondido, entendeu? Essas pequenas injustiças e que destroem vidas. E aí, ela faz um grande esforço para ir nesse baile, ele nem sabe o quanto que ela se esforçou, o quanto que ela chorou, né? Ela conseguiu meio que até um milagre ali, né, para conseguir o sapato, isso, aquilo. Sabe aquela coisa de que
Para outras pessoas é muito fácil estar lá. Para você, só você sabe. Quanto te custou? Você não tinha condução, você não tinha roupa, você não tinha sapatos. Vixe! Entendeu? E foi um sofrimento para ela, fora o sofrimento interno de que eu sou diferente das outras pessoas. Eu não sou como elas. E outra, eu tenho que ir e ficar pouco tempo, senão todo mundo vai descobrir quem eu sou de verdade. Que eu sou a empregada. Eu sou a. Enfim, pode ser inferior intelectualmente ou de outra forma, financeiramente. Eu não posso ficar entre eles. Logo eles vão descobrir que eu não sou como eles. Então eu preciso fugir. Ela foge dele. E aí só que ela deixa o sapatinho sem querer, né? Só que ele pega o sapato e ele vai atrás dela. A mensagem que eu fiz o short de fé para vocês sobre uma grande porta aberta que se abre, que no momento está fechada, esse sapato não representa ela. Esse sapato é um momento que ela está usando. Ela usava um sapato velho, isso sim. Então, quando ele vai atrás dela, como que ele sabe? Será que ele espera encontrar uma princesa? Não é, ela não é uma princesa. Ela é uma borralheira. Ela é uma menina que pobre ou empobrecida, né? Então, como que ele vai encontrá-la? Com as roupas poídas, desbotadas, o cabelo não é aquele cabelo de princesa com coroa, não é. E ela está lá no fundo da casa fazendo as coisas. Então, eu não sei qual é essa surpresa que ele tem, né? Essa aqui sim é uma princesa. E ela até dorme como princesa e vai acordar como princesa. Mas essa aqui não. Ela até era a princesinha do papai, mas com o tempo ela já não é mais. Entendeu? E aí, esse sapato, se ele acha que esse sapato é o que ele vai encontrar nela, não é. Não é a realidade dela. Só que, enfim, no final eles ficam juntos. A gente vive alguns poucos minutos de glória, né? Como o Brás Cubas, né? Que morreu, ele inventou um remédio, ele diz que ele queria glória também, né? Mas esses momentos, eles no fundo não representam a gente, é mais o momento de dentro, sabe? Como, por exemplo, eu falo para vocês do artista que apresenta um trabalho, é mais o processo de criação, a parte de dentro do que é de fora, quando publica um livro, quando é premiado, isso não é nada. O mais importante é o processo de dentro. E aqui é questão que quando esse príncipe, sabe, de você não se cobrar ter isso, porque o processo de dentro da vida, daquilo que você, sabe, precisa se dar, que é felicidade, que é amor verdadeiro, quem, sabe, empenho pela sua vida, não de sempre, sabe, mostrar em cima de um salto alto. Pessoas que vão estar ali com você, te amando, você esteja chorando, sorrindo, e que entendam que, o grande trabalho da vida de todos esses é a própria vida. Então, o peixinho, ele precisa de mais tempo com essa mãe. E essa mãe precisa querer estar com ele, né? Essa cobra, ela precisa aprender a não ser mais assim, né? Não ser traiçoeira. E a bela adormecida? Na verdade, eu acho que ela tem que ter gratidão, né? Imagina. Essa aqui, ela não faz nada mesmo, né? Só fica dormindo e o príncipe que faz tudo. Isso aí é bom assim, né? Se fosse.
Tchau, Deus abençoe vocês.